Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Hoje é dia de ceia. Tenho uma palavra poderosa para você. O tema da palavra de hoje é: descanse na fé de Jesus. Você já descansou na fé de Jesus? Porque a nossa fé às vezes não dá para descansar não, né? Não sei se você já reparou. Mas amém. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos, capítulo 9, verso 14. Vamos começar do 14. Eu queria compartilhar aqui esse contexto para falar sobre como que nós podemos descansar na fé para desfrutar milagres de Deus nas nossas vidas. Fala o seguinte: quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles, e os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e, correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? Em meio à multidão, respondeu: mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído por um espírito mudo, e esse está sempre que possa, lança-te por terra, e ele espuma, arranja os dentes, e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam um menino até aqui. E eles trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caiu ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso acontece? O pai respondeu: desde a infância. Obrigado. Desde a infância. Verso 22, e muitas vezes tendo lançado no fogo e na água para matar, mas se o Senhor puder fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e nos ajude. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo pode, tudo é possível ao que crê. Isso é poderoso, não é? Tudo é possível ao que crê. Então está a chave aí do impossível e dos milagres da sua vida. Você precisa crer. Se você crer, o impossível vai acontecer. Mas por que às vezes não acontece o impossível? Eu gostaria de compartilhar aqui rapidamente, mas nós precisamos entender todo o contexto, porque Jesus, ele operou um milagre. O menino, ele foi liberto do espírito mau. Mas nós precisamos entender todo o contexto que está por trás disso. E eu quero compartilhar nesta noite isso com você. Primeira coisa aqui no verso 14, o que ele fala assim? Põe lá no verso 14. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e os que os escribas discutiam com ele. Porque, olha, quando eles se aproximaram, eles quem se aproximaram? Era Jesus com mais 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Onde que eles estavam? Eles estavam no Monte da Transfiguração, eles estavam num monte, onde Jesus foi transfigurado e tal. E a palavra de Deus fala que Jesus subiu com 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. E 9 dos discípulos ficaram lá embaixo esperando Jesus. E a palavra de Deus fala que quando Jesus se aproximou dos seus discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e os escribas discutindo com ele. Irmãos, é interessante que nada na Bíblia é por acaso, e a Bíblia explica tudo. Eu não sei se você sabe, não foi por acaso que Jesus subiu no Monte da Transfiguração com 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. O que significa Pedro na Bíblia? Na verdade, a palavra Pedro significa pedra. Pedra aponta para quê? Aponta para a lei. E o que significa a palavra Tiago? Suplantar ou substituir. E o que significa João na Bíblia? Significa a graça de Deus. Então, na verdade, se você for entender o que Jesus foi fazer no Monte da Transfiguração, e você colocar o nome dos discípulos, você vai entender. Ele foi
trocar, de alguma forma ele foi trocar a lei, ou a lei foi substituída pela graça de Deus. É isso que significa. E a palavra de Deus fala que Jesus, ele foi no monte da transfiguração e voltou. E quando Jesus voltou com os seus 3 discípulos, a palavra de Deus fala que a multidão estava ali perguntando, estava lá discutindo com os 9 discípulos que ficaram. E quem que estava discutindo com os discípulos? Não era a multidão, eram os escribas. Quem que eram os escribas? Os escribas, na Bíblia, eram os especialistas da lei. Eram os que sabiam da lei, eram aqueles que, na verdade, colocavam uma lei em cima da lei. Você conhece? Porque eu conheço muito pastor que além de viver, não ama a graça, ele vive na lei, mas ele é tão lei que ele coloca uma lei em cima da lei. Sabe aquela pessoa que... E esses eram os escribas. E os escribas estavam discutindo com Jesus. O que os escribas estavam discutindo com Jesus? Sobre a lei. Qual que era a discussão? Está vendo teu menino endemoniado? Por que vocês não conseguem expulsar o demônio do menino? O que aconteceu aí que você não consegue expulsar o demônio? Porventura deve ter algum pecado escondido aí, para vocês que são discípulos de Jesus, não conseguirem expulsar o espírito maligno lá do menino, o espírito mudo. Então deve ter algum pecado. Provavelmente vocês comeram, depois de comer, vocês não lavaram a mão. Vocês não tomaram banho. Alguma coisa deve ter acontecido. Essa era a discussão. Qual que era a discussão? Era a lei. E é interessante, toda vez que você discute com a lei, toda vez que você se depara com a lei, o que é a lei? É aquilo que você pode fazer. Toda vez que você faz isso, a sua fé enfraquece. Toda vez que você fica com o argumento, eu não podia, eu posso, eu não sei, não sei o quê. Toda vez que você se depara com a lei, a sua fé enfraquece. Mas Jesus, ele veio do monte trazendo algo. Na verdade, ele já tinha definido, já havia escrito. Só faltava Jesus morrer para selar o que tinha selado lá no monte. A lei tinha sido substituído pela graça. E aí no verso 15, o que acontece no verso 15? Logo a multidão, ao ver Jesus tomando de surpresa, correu para saudá-lo. É interessante que, se você for compartilhar esse contexto aqui, é igual ao contexto de Moisés, quando Moisés subiu no Monte Sinai. A palavra de Deus fala que quando Moisés subiu no Monte Sinai, ele foi lá no Monte Sinai para quê? Ele foi lá no Monte Sinai para receber os 10 mandamentos, escritos em tábuas de pedra. E a palavra de Deus fala que quando Moisés desceu do Monte Sinai, ele também meio que estava resplandecendo, mas a palavra de Deus fala que quando Moisés desceu do Monte Sinai, o povo tinha medo dele. E a palavra de Deus fala que antes de Moisés subir, ele tinha falado, nós vamos fazer uma aliança com Deus, tal, não sei o quê. E antes do povo saber qual era essa aliança, a palavra de Deus fala que o povo de Israel falou assim: nós vamos cumprir a aliança que Deus determinar para conosco. E Moisés subiu para o monte. Quando Moisés desceu do monte, o que aconteceu? O primeiro mandamento já tinha sido quebrado. Antes deles descobrirem quais eram os 10 mandamentos, o primeiro mandamento já tinha sido quebrado. Eles fizeram o quê? Um bezerro de ouro. E a palavra de Deus fala que por conta da lei, por conta do pecado, o que aconteceu? 3.000 pessoas morreram. Agora, com Jesus foi diferente. Quando Jesus desceu do monte, ele não veio trazer a lei. Ele já veio, a lei já tinha sido abolida. Por Cristo Jesus, a lei, na verdade, a graça já estava em Cristo Jesus. E é interessante que, diferente de Moisés, quando Jesus desceu do monte, a multidão não teve medo de Jesus. A multidão foi até Jesus. Porque da mesma forma que foi na época de Moisés, foi uma obra do diabo. Mas diferente de Moisés, Moisés não tinha o que fazer. Porque houve um pecado, e sobre o pecado deveria haver morte, e por conta disso, 3.000 pessoas. E aqui nesse contexto, o que acontece? Jesus, ele vai lá, em vez de matar o povo, o que ele faz? Ele vai lá e mata, ou vai lá e simplesmente liberta, e cala a boca do demônio que estava, de alguma forma, subjugando aquele menino. Por que ele fez isso? Porque Deus te ama. Porque Deus, ele te ama, e a mesma intensidade do amor por você é a mesma intensidade que o Deus tem de ódio pelo diabo. Então, o mesmo nível de amor que o Senhor tem para você é o mesmo nível de ódio que ele tem em relação ao pecado na sua vida. Por isso que Jesus desceu ao monte e foi lá e libertou o menino do espírito mudo. Por quê? Porque ele te ama tanto, mas o mesmo nível desse amor é o mesmo nível de ódio que ele tem do pecado. Mas muitas vezes nós não temos poder simplesmente de separar o pecado às vezes do homem. Eu não sei se o pastor Luiz deu um exemplo um tempo atrás,
que para você entender o amor de Deus por você, você precisa também entender o ódio que Deus também tem pelo pecado. É que nem um pai que tem um filho e descobriu que esse filho tem câncer. O pai em si mesmo, ele não tem força de tirar o câncer da criança. Mas ele ama tanto a criança, que quando ele vê aquela criança, de alguma forma, sendo atacada por um câncer, o que vai acontecer? O ódio desse homem aumenta, da mãe aumenta, exponencialmente mais do que uma pessoa que nunca teve câncer. Esse é o amor de Deus por mim, por você. Deus, ele te ama tanto, mas esse nível de intensidade que ele tem por você, é o mesmo nível de intensidade que ele tem de ódio pelo pecado. E aí vem o verso 16, olha só, põe lá no verso 16. Então ele interpelou os escribas: o que vocês estão discutindo com os meus discípulos? E é interessante que os escribas nessa hora nada falaram. Os escribas ficaram quietos, porque até então com os discípulos eles estavam argumentando com os discípulos. E Jesus, ele pega e fala: por que você está discutindo com os meus discípulos? Porque a graça, meus irmãos, a lei, quando ela se depara com a graça, ela não tem argumento. A graça, quando ela se depara com a presença de Jesus, com Jesus se manifestando através da sua vida, ela não tem o que discutir, ela não vai se levantar. E a palavra de Deus fala que os escribas nenhum falaram nada, todos ficaram quietos. E Jesus nem tinha operado o milagre, simplesmente pela sua presença, a lei ficou quieta, a lei não tinha argumento, a lei não tinha como se levantar. E aí você continua, no verso 17 a 20, vamos lá. E aí aparece um homem, e um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, lança por terra, e ele espuma, rixa os dentes, e vai definhando. Roguei aos discípulos que expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vocês sofrerão? Traz-me, e trouxeram-me. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Meus irmãos, olha o que acontece quando a presença de Deus se manifesta através da sua vida. O que acontece? O diabo até então, que ele está lá de forma possessa, ele se manifesta. A palavra de Deus fala que só o diabo, vendo a presença de Jesus, ele começou a se manifestar dentro do corpo daquele menino. Ele espumava e caía. Na verdade, era o último argumento, era o último ataque, era o último argumento que o diabo estava tentando fazer contra o menino. Mas ele havia perdido. E aí depois, no verso 21, o que acontece? Você percebe que o diabo, ele sempre vai intimidar quem? São os filhos de Deus. O diabo sempre vai tentar te intimidar. E aí chega no verso 21, perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso sucedeu? E o pai respondeu: desde a infância. Meus irmãos, você que é pai, aliás, não precisa nem ser pai, nós precisamos entender que o diabo não respeita idade. O diabo não respeita se a pessoa é idosa, se a pessoa é criança, se a pessoa tem algum tipo de deficiência. O diabo não respeita isso. O diabo não respeita o seu filho. Eu não vou expor esse menino à pornografia, à prostituição, só porque ele tem 3 anos de idade. Eu vou esperar ele a ter 12 anos de idade para expor a pornografia. O diabo não respeita isso. O diabo não respeita a idade. O diabo não respeita a lei que hoje é colocada. Olha, esses dias eu fui lá na escola da minha filha, ela estava falando que criança, até tal idade, ela só pode ficar 2 horas na frente da tela, do celular, e até a idade pode ficar, vai aumentando as horas. E começou a falar do prejuízo que o celular traz para as crianças quando elas ficam direto no celular. O diabo não respeita isso. O diabo não respeita o seu filho de 3 anos de idade, 4 anos, 5 anos, 6 anos. O diabo não respeita se você está passando por um momento de dificuldade. O diabo não respeita o seu pai e sua mãe que são idosos. O diabo não respeita você que está passando por um momento de fragilidade. O diabo não respeita se você tem um deficiente visual, físico na sua vida. O diabo não respeita isso. Da mesma forma, nós não devemos privar os nossos filhos de ter experiências com o Senhor desde a infância. Porque se o diabo não respeita isso, não somos nós que queremos respeitar.
O sábio é o pai que faz o quê? Desde a sua infância, coloca lá ele para ter experiência com o Senhor, coloca ele para ver o evangelho da graça, sabe? Nós precisamos fazer isso. E a palavra de Deus fala que, de alguma forma, Jesus ele foi tomado de compaixão, vendo que o Espírito estava agindo não na vida do pai, mas na vida de uma criança. E ele fala, desde quando isso está acontecendo? Desde a infância, desde que meu filho era criança. Então você percebe que o diabo ele não respeita, o diabo vai agir em todos os momentos, qualquer circunstância. O diabo não respeita se você falar, vou ser santo, eu vou esperar a mulher para casar, eu vou esperar o homem certo para casar. O diabo não respeita isso. E quando você entende isso, você também não pode privar as pessoas de ouvir o evangelho da graça. Aí fala assim, ai pastor, mas assim como um menino, eu também posso ser possesso? Porque, eu não sei se você sabe, tem muito crente que tem medo de ser possesso, de manifestar um negócio. Você acredita nisso? Eu lembro uma vez, dá tempo aqui, eu lembro que isso foi acho que uns 20 anos atrás, a videira só era na época da Armênia, e veio um pastor, eu não sei se existe ele fluía no negócio de cura e libertação. Mas cura de libertação não era curar os enfermos, era manifestar os demônios, capeta. E ele começava ali e falava assim. Ele estava assim, de repente ele estava falando, olha, eu vou contar até 3. E quando eu chegar no número 3, o capeta vai manifestar. Aí de repente, imagina, estava o culto lotado, mais de 1000 pessoas. E ele fala, 1, 2, 3, aí apareceu um negócio aqui. Aí todo mundo, isso no meio do culto. Aí fala assim, agora eu vou fazer aqui eu vou orar, se tiver algum espírito aqui que esteja oprimindo, que esteja possuindo os irmãos, que não sei o que, eu estou contando aqui, eu estou floreando, né, a forma que ele fez. Aí ele pegou e falou assim, vocês vão colocar a mão assim, eu acho que era assim, vocês vão colocar a mão assim, e eu vou orar, quando eu falar para vocês soltarem a mão, se não soltar porque tem espírito, tem demônio aí. Irmãos, aí o povo, não faz isso não. Vai que o negócio não solte. Aí todo mundo. Por quê? Porque às vezes a gente tem muitas vezes nós temos essa imaginação, que o diabo ele tem um poder de possuir você, de manifestar através do seu corpo. Ele não tem esse poder. Deixa eu te falar uma coisa. O diabo, na verdade, a única coisa que ele pode fazer através de mim e através de você, quando nós somos filhos de Deus, às vezes ele nos oprime. Infelizmente no nosso meio tem muita gente opressa, aceitou a Jesus, mas não consegue, vive depressiva, sabe, é uma gangorra emocional, um dia está bem, outro dia está mal, sabe, ele só é afetado por coisas exteriores, mas o diabo não tem poder de possuir, o diabo não tem poder de manifestar através do seu corpo, ele vai te oprimir de forma externa e vai conduzir as suas atitudes. Eu falei semana passada do tabernáculo, aqui todo mundo lembra que era o átrio e o Santo dos Santos, mas eu não falei da terceira esfera, que era o quê? O Santíssimo Lugar. No Santíssimo Lugar, meus irmãos, era onde a presença de Deus se manifestava, é onde ficava a Arca da Aliança, e lá no Santo dos Santos, ninguém podia entrar, só podia entrar o sumo sacerdote uma vez por ano. Se alguém entrasse naquele lugar, mesmo que fosse por engano, essa pessoa morria na hora. Ele era consumada, por conta da presença de Deus. E a palavra de Deus fala que esse lugar do tabernáculo, onde estava a presença de Deus, esse lugar habita em você hoje. Então, na verdade, a presença de Deus hoje, ela é amalgamada com a sua presença. Agora, você consegue imaginar Jesus tendo que dividir a moradia dele com o diabo? Você consegue? Então você consegue imaginar se mesmo alguém entrasse lá no tabernáculo, no Santo dos Santos, mesmo sendo do povo escolhido de Deus, se entrasse, morria fulminado. É a mesma coisa hoje. A palavra de Deus fala que hoje você é habitação de Deus. Hoje você é amalgamado, hoje você é morada do Espírito Santo, Deus se amalgamou com o seu Espírito, e hoje Ele faz morada com você. Você acha que o próprio Deus, Ele ia compartilhar a morada dEle com o diabo? Lógico que não, por isso que o diabo hoje não tem poder de possuir o seu corpo, como aconteceu aqui,
Por quê? Porque hoje você é morada de Deus. E se de alguma forma o diabo entrar lá dentro, o que vai acontecer com ele? Vai morrer. Porque hoje nós somos habitação do Espírito Santo. Mas vamos continuar. E aí o que acontece? Verso 21 e 22. E aí nós precisamos aprender a orar. Olha só o que acontece. 21, verso 22. Perguntou Jesus, 21. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso sucede? Desde a infância, respondeu, verso 22. E muitas vezes, tendo lançado no fogo e na água para matar, mas... Espera aí. É isso aí. E muitas vezes tem lançado no fogo e na água para matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Meus irmãos, aí, essa oração geralmente, eu acho que você já fez esse tipo de oração. Senhor, tem compaixão de mim. Senhor, não permita que o diabo venha me oprimir. Senhor, tenha misericórdia de mim. Muitas vezes nós fazemos esse tipo de oração. Senhor, não afaste a tua presença de mim. Meus irmãos, essa oração Davi fazia. Mas Davi fazia esse tipo de oração porque ele vivia numa outra dispensação. Porque naquela época, o Espírito Santo vinha e saía, vinha e saía. Hoje não, o Espírito Santo veio e permaneceu. Então não tem essa possibilidade de nós fazermos esse tipo de oração. Olha o que o pai do menino falou para Jesus. Senhor, se o Senhor pode, tem compaixão de mim, me ajuda. Irmãos, você acha que você precisa pedir para o Senhor ter misericórdia de você? Para Ele ter misericórdia de você? Você acha que você precisa pedir ajuda para Deus, para que Ele possa te ajudar? Você acha que você precisa falar para Deus que está passando por um momento de aflição, para Ele vir te socorrer? Se você não falar nada, você acha que Ele não vai te socorrer? Meus irmãos, antes de Jesus morrer e partir aos céus, Ele fez uma promessa. O que Ele falou? Eu vou aos céus, para que o Consolador venha, e Ele estará com você todos os dias. Então não tem como a gente ficar fazendo esse tipo de oração. E é interessante que a gente também tem a mentalidade de falar assim, alguém já fez aquele negócio, pega nas mãos de Jesus, segura em Jesus, se escorre em Jesus. Alguém já viu isso? Tem até aquela musiquinha, segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa. Chega uma hora, meus irmãos, que você não tem força nem para segurar nas mãos de Deus. Chega uma hora que você não tem força o suficiente para se escorar na mão de Jesus. Então, digamos que isso aqui é um abismo. Eu tenho uma filha de 5 anos, é a Valentina. Aí você imagina que a minha filha escorrega aqui, e eu falo para minha filha, segura na minha mão, e não solte a minha mão, porque senão você vai cair e vai morrer. Irmãos, ela pode segurar por alguns segundos, minutos, mas vai chegar uma hora que o bracinho dela não vai ter força, as forças vão se esvaindo, chega uma hora que ela não vai ter força. O que vai acontecer com ela? Ela vai cair e vai morrer. Por quê? Porque ela não tem força o suficiente para se escorar na mão do pai dela. Mas diferente, o que Jesus faz por mim e por você? Ele não pede para você segurar na mão dele, Ele segura na sua mão. Agora, quando eu seguro na mão da minha filha, você pode ter certeza, ela não vai cair. Abre a sua Bíblia lá em Isaías 42, verso 6. Só um versículo, por conta do horário. Isaías 42, verso 6. Olha só, eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei. Então você percebe, Jesus não está preocupado esperando que você se agarre nele, Ele que se agarra em você. Quando Pedro estava andando sobre as águas e ele afogou, quem foi que segurou na mão de quem? Não foi Pedro que segurou na mão de Jesus, foi Jesus que segurou na mão de Pedro. E nós precisamos entender esse conceito. E aí, continuando, verso 23. Olha só o que fala. Verso 23, Marcos capítulo 9, verso 23. Fala o seguinte, aí Jesus respondeu. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Mas irmãos, quando você ouve esse versículo,
Vamos continuar. Imediatamente o pai do menino exclamou em lágrimas: eu creio, ajude-me a minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, te ordeno, saia desse jovem e nunca mais torne a ele. Meus irmãos, quando você lê esse versículo, parece que Jesus está falando de mim e de você. É a mesma coisa falando assim: Senhor, eu preciso casar. Ouve a minha aflição. Pelo amor de Deus. Eu estou quase sentando no banco cinza. Senhor, libera, preciso casar. Aí Jesus ele pega e fala: tudo é possível ao que crê. Então quer dizer que ele está jogando a batata para você. Se você não quer, você não vai casar. Aí de repente ele fala: Senhor, abre as portas. Olha a minha aflição, a conta já está mais do que vermelha. Aí Jesus ele pega e ele fala: se podes, se eu posso, tudo é possível. Ele está jogando a batata para você. Ele está falando: se você crê, a porta vai abrir. Então quer dizer que se a pessoa não casar, ela não creu? Quer dizer que se a pessoa não conseguir um emprego, é porque ela não creu? Quer dizer que se Deus não interviu naquele momento, é porque ela não creu? Meus irmãos, Jesus não estava falando do pai do menino. Porque o menino em si, ele não creu que Jesus poderia curar. Os discípulos também não acreditavam que Jesus podia curar. Só existia um personagem nessa história toda que creu, e foi Jesus. Então, quando ele falou: tudo pode, tudo é possível ao que crê, ele não estava falando da fé do pai, ele estava falando da fé dele. Eu creio e eu vou curar o seu filho. E é interessante que quando isso aconteceu, porque o que eu estou falando aqui para você? Tem momentos nas nossas vidas, meus irmãos, que a nossa fé vai submergir. Tem momento que a nossa fé não vai ser uma fé inabalável. Mas você pode ter certeza, a fé de Jesus, ela é inabalável. A fé do Senhor Jesus, ela nunca vai enfraquecer. A fé que o Senhor tem sobre a sua vida, nunca vai apagar. Então, quando Jesus ele fala, tudo é possível ao que crê, ele não estava falando na crença do Pai, e nem na crença dos discípulos. Porque os discípulos não tinham fé o suficiente para expulsar o demônio. Muito menos o pai do menino. Mas Jesus, o que ele estava falando? Eu tenho fé. E eu acredito que esse menino vai ser liberto. E porque Jesus teve fé, aquele menino foi liberto. E porque Jesus acreditou, o impossível acreditou. Mas não foi a fé do pai, não foi a fé do menino. Foi a fé de quem? Foi a fé do pai e nem dos discípulos. Foi a fé de Jesus. Por que eu estou falando isso? Nós precisamos entender, meus irmãos, que tem momentos nas nossas vidas que você não é a sua fé. Tem momentos na sua vida que, na verdade, Deus vai operar na sua vida, não é porque você crê, é porque Ele crê. Interessante, tem uma história lá no Novo Testamento, tinha um mendigo lá vou contar em versão atualizada aqui, tinha um mendigo na porta da igreja, e um dia estava Pedro e João passando pela porta, e o mendigo estava lá pedindo esmola. Aí Pedro, ele olha, fita lá o mendigo e fala: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levante e ande. E a palavra de Deus fala que esse mendigo levantou e começou a andar. Pedro ajudou ele lá, e de repente, e a palavra de Deus fala que a multidão começou a olhar para Pedro, como se Pedro fizesse uma coisa extraordinária. Olha só o que Pedro falou, abre lá, em Atos capítulo 3, verso 11 e 12. Apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto dele, no palácio chamado Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos estão maravilhados disto? Ou por que fitais aos olhos em nós, como se fosse pelo nosso poder ou piedade, tivemos feito esse homem andar? Olha o que Pedro está falando. Por que vocês estão admirados comigo? Se fosse pela minha santidade, ou se foi pela minha piedade, que esse homem andou. Na verdade, esse homem andou não foi porque eu sou santo. Esse homem andou não foi porque eu dei o dízimo. Esse homem andou não foi porque eu criei. Esse homem andou foi pelo poder de Deus. E aí no verso 16, ele vai mais fundo ainda, ele fala: pela fé em nome de Jesus.
é que esse mesmo homem fortaleceu a esse homem que agora vedes, e reconheceis, sim, a fé vem por meio de Jesus, deu a esse saúde perfeita, na presença de vós. Olha o que Pedro está falando, não foi a minha fé, mas foi uma fé por meio de Jesus, foi a fé por meio de Jesus que entrou na vida desse homem, e trouxe cura na vida desse homem. Não foi a minha fé, não foi o meu poder, mas foi a fé de Jesus que operou esse milagre. Quem operou o milagre na vida do pai no filho daquele homem, que estava precisando de libertação, foi a fé de quem? Foi a fé de Jesus. Então tem momentos nas nossas vidas, meus irmãos, que nós precisamos aprender a descansar na fé do Senhor. Porque tem momentos, eu não sei se você já passou em momentos da sua vida, que você fala assim, não, eu não acredito mais, eu não acredito que Deus possa mover isso. E você nem ora mais, você nem lê mais a Bíblia, você fala assim, não tem mais jeito. E é interessante que passa-se algum tempo, as coisas se revertem ao seu favor, porque existe uma pessoa que crê no impossível, e ele não depende da sua resposta, porque ele já deu a resposta por você, foi por meio de Cristo Jesus. É o que aconteceu, é o que Pedro está falando, não é a minha fé não, é a fé de Jesus. E eu gostaria que você abrisse lá em Gálatas capítulo 2, verso 20, Paulo ele também fala isso, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Olha o que Paulo está falando. A vida que eu vivo hoje, não é mais eu quem vivo. Eu vivo na fé de Deus. Em outras palavras, o que eu faço não é na minha fé, é na fé de Deus. Os milagres que eu opero não é na minha fé, é na fé de Deus. Uma coisa é na fé no Filho de Deus, que tem outras versões que falam no Filho, e tem versões que falam do Filho. A versão original fala a fé do Filho de Deus. Então Paulo está falando, a minha vida é conduzida pela fé de Jesus. A minha vida não é conduzida pela minha fé em Jesus, mas é pela fé de Jesus. Porque a minha fé por Jesus, às vezes pode falhar, porque às vezes você não acredita mais. Você olha a circunstância, você tenta de alguma forma analisar toda a circunstância, aí você olha e você fala assim, não tem mais como não tem como. Aí de repente, passa-se um tempo, aquilo que você já tinha, aconteceu. Por quê? Porque Paulo falou, eu não vivo na minha fé, eu vivo na fé de Jesus. Então toda vez que você ouvir uma voz, tudo é possível ao que crê, você pode ter certeza, Jesus não está falando da sua fé, Jesus está falando, eu acredito, eu creio, eu sei que você já entregou os pontos, eu sei que você já desistiu, mas eu não desisti, e eu continuo crendo, e porque eu creio, o impossível vai ser liberado na sua vida. Era o que Jesus estava falando para aquele homem. É interessante, para nós encerrarmos, em Hebreus capítulo 12, o autor de Hebreus fala o seguinte, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, olha o que ele está falando, o autor e consumador da fé. O que é o autor? É aquele que iniciou, é aquele que começou. Quando você se converteu, Deus ele liberou uma medida de fé que pertence a Ele. E Ele está falando que essa fé vai ser desenvolvida por Ele e não por você. Mas é interessante que Ele fala uma coisa antes da fé. O que Ele fala? Olhe firmemente para Jesus. O que você olhar firmemente? É você olhar para um ponto e não olhar para o outro. Quando você olha firmemente para Jesus, a sua fé está em Jesus. É a fé de Jesus que vai ser liberada sobre a sua vida. Agora, quando você olha para a circunstância, é a sua fé. Senhor, eu creio. Agora, quando você fala, Senhor, o Senhor crê, você pode ter certeza, o milagre virá sobre a sua vida. Mas para que isso aconteça, você precisa olhar firmemente. O que é olhar firmemente? Eu só olho para Ele. Para de olhar para a circunstância. Para olhar para a resposta do seu cônjuge. Pare de olhar para a questão financeira, questão geográfica, questão econômica. Olhe para o autor e consumador da sua fé. Eu não sei se hoje em dia, quando eu era criança, tomava-se bezetacil. Alguém já viu uma agulha de bezetacil? Que você até andava assim, ó. Depois tomava um negócio, você ia para casa assim.
Hoje não, hoje a geração é outra, né? Hoje você vai tomar injeção, a agulha é de plástico, é isso? Nem é de plástico. E mesmo assim os homens ficam tudo abalado, amarelo, não é isso? Os homens têm mais dor, na mente do homem, ele sente mais dor do que a própria agulha. Não é isso não? Não é isso não. Aqui não. Os homens de outra rede aqui. Mas eu lembro que quando eu ia no hospital, porque toda vez que ficava mal, vai para o hospital público, toma bezetacil, é impressionante, porque bezetacil cortava tudo, mata os demônios, mata tudo, impressionante. E eu lembro que os médicos falavam assim, olha aqui para mim, não olha para a agulha, porque se você olhar para a agulha, você caiu da fé. Não era assim? Sim ou não? Era assim. Era que Jesus está falando aqui. Olhe firmemente para o autor e consumador da fé. Deixa eu te falar uma coisa. Eu só quero deixar isso para você nessa noite. Tem coisas na minha vida e na sua vida que não dependem da sua fé. Depende da fé de Jesus. A sua fé, às vezes não, ela se abala. A sua fé, às vezes, ele vai imergir nas águas. A sua fé, às vezes, ela vai enfraquecer, ela vai vacilar. Mas nessas horas você pode ter certeza, você vai ouvir na sua voz, tudo é possível ao que crê. E ele não está falando da sua fé, ele está falando da fé dele. Tudo é possível. Se ele crê, meus irmãos, o impossível vai acontecer na sua vida. E ele crê em você. Ele crê na sua vitória, ele crê na sua salvação, ele crê na restauração do seu casamento, ele crê no seu sucesso. Você pode até entregar os pontos, que ele continua crendo por você. E o impossível vai acontecer, porque não tem a ver com a sua fé, tem a ver com a fé dele. E é nessa fé que nós precisamos aprender a descansar. Eu queria terminar, hoje, eu acho que foi, não sei se foi na segunda ou na terça, minha mãe sempre me liga, aí meu filho, como você está? Como você está ali, as meninas, tal? E minha mãe sempre pergunta, estou orando por você, tal. E na segunda e na terça eu passei momentos de muita conflitos. Você já passou por conflitos? Seu pastor também passa por conflitos. E eu falei para minha mãe assim, eu falei, mãe, ora por mim. Eu falei assim, meu filho, eu já oro. Eu falei assim, agora você vai orar de maneira específica. Isso precisa acontecer na minha vida. Eu peguei e falei assim, eu já entreguei os pontos. Não tem nada a ver com a igreja não, irmãos. É algo pessoal, né? Meu e da minha esposa. Porque eu já entreguei os pontos. Aí minha mãe falou assim, meu filho, eu sempre oro por você. Aí ela falou assim, eu vou colocar um louvor, eu gostaria que você ouvisse esse louvor. E nesse louvor, até gostaria de colocar esse louvor ele fala, não fala que Jesus ia resolver o meu problema, mas esse louvor me colocou na minha posição, porque eu sempre ouvi esse louvor, mas eu nunca tinha ouvido esse louvor com uma ótica dessa pregação. Tudo é possível ao que crê. Porque eu falei para minha mãe, eu entreguei os pontos. E minha mãe falou assim, mas Fábio, você entregar os pontos, tudo bem. Mas Jesus não entregou os pontos. Até ele entregar os pontos, as coisas vão se reverter ao seu favor. Aí tem uma musiquinha que fala, que tem tudo a ver com ele. A música fala assim, às vezes eu estou correndo sem direção. Alguém aqui já correu sem direção? Você fala assim, olha, eu trabalho, eu não sei para que eu trabalho, que nem condenado. O salário termina no dia 10. Eu recebo no dia 1º, no dia 10 acabou o salário. Eu não sei para que eu trabalho que nem condenado. E aí na música fala que eu estou no meio do frio, que eu estou cansado de lutar e nada, esperar e nada acontecer. Ainda tem um estrofe que ele fala, mas ele ainda está no controle. Tem tudo a ver com ele. Eu gostaria de colocar esse louvor para nós ceiarmos hoje. Porque o que esse louvor falou comigo? Por incrível que pareça, até tinha esquecido do meu problema. Aí você percebe que as resistências, a luta, a dificuldade, o momento de espera, na verdade não tem a ver com você. Tem a ver com aquilo que Jesus está fazendo através dessa circunstância. Mas você pode ter certeza que se algum momento a sua fé vacilar, Ele não vai falar, pegue na minha mão. Ele vai pegar na sua mão. E quando Ele pegar na sua mão, e Ele já pegou na sua mão, você não vai cair. Você não vai esfraquecer. Você não vai esmorecer.
Mas nós precisamos entender, é tudo a ver com Ele. E para Ele não existe impossível. E Ele acredita em você. Ele não somente acredita em você, que Ele enviou o seu Filho para morrer por você. Tamanha é a crença que Ele tem na sua vida. Tamanha é a crença que Ele tem por você. Ele não espera nada em troca. Ele fez isso porque simplesmente Ele te ama. E isso é mais do que o suficiente. E porque hoje você é filho e filha dele.